Fala pessoal, tudo bem? Boa noite! Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos pegar aqui o ponteiro, a nossa canetinha que rabisca tudo. E hoje a gente vai falar de análise de proteínas, né? Infelizmente, por a nossa realidade não nos permitir em termos dessa aula presencial em laboratório, a gente vai ter que pelo menos entender, né, a forma que nós encontramos as proteínas dos alimentos através da metodologia mais comum, que é o que eu vou falar hoje, que é a do Kildo. Então, espero que vocês aproveitem a aula, que eu vou fazer com muito gosto para vocês. E vamos lá. Muito bem, né? A gente já viu isso em sala de aula, vocês tiveram com a Thaís, né? Falou sobre a análise de proteínas e ela citou o método mais importante ou o mais utilizado, que é esse nome feio aqui, falamos Kildo, método de Kildo. Ele é o procedimento oficial mais utilizado, tá? Em praticamente todos os lugares em que se determinam proteínas, esse método muito provavelmente vai estar entre os mais utilizados. Bom, esse procedimento, o Kildo, ele tem três etapas principais. Nós temos a etapa da digestão, eu vou passar cada um deles com calma para vocês. A etapa de digestão, nós vamos pegar a nossa matriz de análise, então o alimento, a gente vai tirar tudo aquilo que a gente não quer analisar, a gente quer saber proteínas. E para a gente determinar proteínas, a gente precisa encontrar o nitrogênio. Então essa análise, esse tipo de análise do Kildo, a gente fala que é análise elementar, porque o foco da análise é achar um elemento que é o nitrogênio. E depois, encontrado o nitrogênio, a gente consegue estipular quanto de proteínas com base no nitrogênio nós temos. Então, o primeiro processo é a digestão. Então, eu tenho a matriz do alimento, e vocês já estão craques de saber, né, o que compõe o alimento. Nós temos água, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, tem compostos fenólicos, tem cinzas, que são os minerais. E do nosso interesse da aula de hoje, nós estamos falando em proteínas, então a gente precisa tirar todo o resto para analisar essa proteína. Então a primeira parte da digestão é, vou tirar tudo aquilo o máximo que eu puder para que sobre apenas o nitrogênio. Depois a gente passa para a segunda etapa da análise, que é a destilação, que é esse equipamento aqui que nós temos na faculdade, esse aqui a gente tem também, esse nós também temos, que é o nosso destilador de nitrogênio. Eu brinco, eu falo que ele parece aquele episódio do Tom e Jerry, que o Tom vai perseguindo o Jerry no laboratório, ele entra no tubo, ele fica com a cabeça grande e vira dentro do pote. É bem interessante. E aí, nesse momento, a gente vai separar o nitrogênio, que ainda está numa matriz um pouco complexa. A gente vai liberar esse nitrogênio, que vai volatilizar na forma de amônia. Nós vamos pegar essa amônia, que está separada, que é uma molécula mais simples, e nós vamos ligar ela a uma solução que muda de cor na presença do nitrogênio na forma de amônia. E aí depois a gente consegue determinar por estequiometria quanto de fato nós temos de nitrogênio naquela amostra. Mas antes de começar a análise em si, nós temos a etapa preliminar, que talvez seja uma etapa que tome mais tempo ou seja mais dificultosa do que a própria análise em si, que é a receitinha de bolo. Na etapa preliminar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é preparar soluções. E essa é uma etapa que nós não fazemos, por exemplo, nas nossas aulas. Eu preparo, né, uma semana antes, eu já preparo todas as soluções, isso leva um tempo. Eu demoro para preparar soluções para a nossa aula uns 2, 3 dias. Precisa secar, reagente, pesar, medir, esquentar, esfriar, enfim. É uma coisa que leva tempo. Vamos colocar aqui 2 dias para fazer só isso, preparar soluções, antes de você pensar em começar a análise. E lembrando que muitas dessas soluções elas têm prazo de validade. Dependendo da análise, tem soluções que têm que ser feitas no dia antes da análise, tem soluções que precisam ser renovadas a cada uma semana, um mês, dependendo das condições de armazenamento e de sensibilidade e perda da eficiência da solução. Depois nós precisamos escolher a amostra que vai ser utilizada, então imagina que você quer saber quanto que você vai ingerir de proteínas no seu almoço, então imagina que esse aqui é o seu prato do almoço, espero que seja mais ou menos assim, bem balanceado. Então você tem fontes de principais, por exemplo, de carboidrato, nós temos fontes aqui proteicas importantes também, feijão, temos carne, mas enfim,
todos esses alimentos, em quantidades maiores ou menores, eles têm proteína, a gente já tem uma noção disso. Então, escolhe o alimento, vamos supor que nós vamos fazer da carne. Carne a gente espera, dentre esse grupo de alimentos que eu mostrei para vocês aqui, que tenha um maior teor de nitrogênio e, portanto, de proteínas. Então eu pego a minha amostra, que é a carne, e eu preciso preparar. Como que eu preparo a amostra? Isso a gente já fez em sala de aula. Eu preciso primeiro, lembra que eu falei para vocês, qualquer análise que for feita, né, se for de carboidratos, de proteínas, de lipídios, de cinza, a gente sempre precisa tirar a água. Então a gente precisa pegar o alimento, no caso aqui minha amostra carne, vou colocar ele dentro da estufa, deixo ele secar, depois que ele secou, eu preciso fazer a uniformização da amostra, eu preciso pegar todas as partes da carne e homogeneizar, porque né, dependendo do pedaço que você pegar da carne lá, tem um pedaço que vai ter um tecido um pouco diferente do outro e tal, pode ter uma maior ou menor quantidade, uma variação intrínseca à musculatura do animal. E você homogeneizando, você pode usar um almofariz, que é esse negócio aqui, chamado almofariz. Isso aqui é o pilão para moer a amostra. Você pode fazer mecanicamente, pode usar um triturador. E depois disso, a primeira informação que a gente precisa de fato para começar a análise é essa aqui, ó. Você pesa uma quantidade determinada e anota. É isso que vocês vão fazer. Primeira coisa, e eu vou dar esse valor para vocês porque a gente está fazendo teórico, a gente não está na prática no laboratório. Então você vai pesar uma amostra, geralmente, né, essa análise para fazer nitrogênio, pesa-se entre 0,1 a 0,2, às vezes 0,4 gramas, vai depender do teor inerente à amostra. Se for uma amostra que já tem uma quantidade muito grande de nitrogênio, a gente pode diminuir a amostra, né, para 0,1 gramas. Se tiver pouco nitrogênio, que talvez a gente não consiga detectar, a gente precisa aumentar a quantidade de amostra. Enfim, então anotando esse valor da amostra, nós começamos na parte de análise mesmo. Então a primeira parte é a parte da digestão. O que a gente faz? No laboratório nós pegamos um tubo, esse tubo que está representado aqui, chamado de tubo Kildon. O tubo Kildon, nós colocamos a amostra dentro dele e nós adicionamos, dá para ver aqui, ó, está em azulzinho, um ácido. Esse ácido é esse ácido que está aqui, a gente já vai falar na reação, é o ácido sulfúrico. Geralmente, o que a gente faz? A gente coloca o ácido sulfúrico um dia antes da análise, já deixa o ácido sulfúrico fazendo uma pré-digestão da amostra, para que na hora que a gente começar a aquecer a amostra, nesse equipamento aqui, um bloco digestor, ela aconteça de maneira mais rápida e evite acontecer isso aqui, ó. Isso aqui é um problema, quando as amostras ficam nessa coloração aqui. O ideal é que elas fiquem nessa aqui, tá bom? Muito bem, o que a gente faz? Tem um protocolo, eu vou passar para vocês o arquivo, né, prático, que tem todo o procedimento, e aqui eu explico para vocês como que é feito o aquecimento. O aquecimento nesse bloco digestor, ele chega até 550 graus, se eu não me engano, ou 360, eu não me engano agora, eu não me lembro agora de cabeça, se eu não me engano, chega a 500 graus, enfim, isso é um detalhe, pode ser, eu não lembro se é de 350 a 500, bom, eu vou verificar depois e vai estar na metodologia para vocês, mas isso não importa, o número agora não importa para a gente, só que isso não pode ser feito de uma vez só. Esse aparelho aqui, ele me mostra, né, tem uma informação digital mostrando o aumento da temperatura e ela tem que ser feita gradual. Então uma digestão, para a gente chegar nessa temperatura, ou 350 ou 500, que agora não me foge a memória, demora uma coisa de 4 horas, pelo menos. E depois você ainda tem que esperar mais um tanto, que às vezes vai variar mais umas 2 horas, vamos botar aqui 6 horas em média para ela atingir essa coloração. Mas o que está acontecendo enquanto a gente está esquentando a amostra? Quando a gente esquenta a amostra, então eu tenho aqui, ó, a matéria orgânica representa a nossa amostra, que é a carne, por exemplo. Então, na presença do ácido sulfúrico e a adição de calor, o que começa a acontecer? Na amostra, que tem uma série de outros componentes que não proteicos, que é o nosso interesse, começam a se desprender dela. Então, por exemplo, compostos como enxofre, oxigênio, carbono, uma fonte de matéria orgânica, tudo isso vai desprendendo. E a gente observa aqui nesse aparelho, na saída dele, começa a sair fumaça. É muito legal ver isso no laboratório, na prática vocês conseguiriam ver essas fumaças. Sai também a água. E no final de várias etapas de remoção, né, vejam que é um processo um pouco
complicado, né? Envolve aqui, por exemplo, a liberação primeiramente de 3 compostos e a formação de um radical com uma molécula de hidrogênio e de nitrogênio aqui. No caso, ela está juntada com 2 de hidrogênio. Depois a formação, né, da amônia, NH3, amônia livre, e depois de mais um segundo e um terceiro processo, o que importa para a gente de fato é isso aqui, ó. Todo o processo de reação que vai acontecendo na presença de ácido e calor, no final de uma matriz orgânica complexa, que é um pedaço de carne que tem lipídios, que tem proteínas, que tem carboidratos, que tem cinzas, etc. e tal, nós conseguimos formar uma molécula que é essa aqui, que ela chama-se sulfato, por causa do SO4, de amônio, NH4. NH3, amônia, um A, e esse aqui é amônio com O. Amônia, NH3, íon amônio, NH4. Então, sulfato de amônio. E é essa molécula aqui que é o nosso interesse. Estou de olho aqui no nitrogênio. Onde está o nitrogênio aqui? Então, rastreio o nitrogênio. Então, da matéria orgânica, eu vou liberando todos os compostos que são voláteis, principalmente aqueles de composição de carboidratos, que tem fonte de carbono, para a gente ficar com uma matriz basicamente com essa característica, né? Uma molécula de nitrogênio na forma de amônio ligada a um sulfato. Só que eu não quero essa molécula complexa, eu quero só o nitrogênio, então a gente precisa desprender o nitrogênio dessa molécula. E aí nós vamos para a segunda parte, que é a destilação, né? O que é destilação? Como que ela funciona? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse tubo que sai aqui da digestão, do bloco digestor. Então, imagina, a gente aqueceu a amostra, ela chega a 350, 500 graus, mais ou menos. Eu preciso esfriar. Ela esfria de um dia para o outro e aí eu vou manipular ela. Quando eu manipulo, eu levo ela para esse aparelho aqui. Esse aqui é o nosso destilador Kilton. Eu coloco o tubo aqui nessa posição, vocês estão vendo, e vou adicionar na ponta aqui desse tubo, vou adicionar hidróxido de sódio, isso aqui, ó. Então, essa molécula aqui, ó, o sulfato de amônio, veio daqui, veio dessa primeira etapa, porque eu peguei a carne, fiz o processo de digestão, tirei tudo aquilo que eu não queria, sobrou essa molécula para mim. Essa molécula que está aqui no tubo, eu vou adicionar aqui em cima, nesse destilador, um NaOH. O NaOH, na presença de calor, ó, então eu tenho a formação de uma nova molécula, isso na presença do calor, eu tenho agora hidróxido de amônio e eu tenho aqui sulfato de sódio, hidróxido de amônio e sulfato de sódio. Nessa primeira etapa, que envolve calor, esse equipamento esquenta e ele é bem perigoso, né? E a gente ia manipular ele no laboratório, bem legal. Nós temos a formação dessa molécula aqui, hidróxido de amônio, que ainda na presença do calor, na segunda etapa, isso quando a gente coloca o NaOH aqui, ele se mistura dentro do nosso frasco aqui dentro, vira hidróxido de amônio, a gente continua fornecendo calor e aí o que acontece? O NH4, o amônio, ele se dissocia em amônia, NH3 e água, é essa reação que dá. A amônia ela é mais volátil do que a água. O que significa isso? Que ela forma vapor antes, uma temperatura menor do que a água. Então, a primeira molécula que se desprende na forma de vapor é a amônia, NH3. Então, o NH3 ele sai daqui, então a gente tem um tubo conectado nessa região. Ele vem na forma gasosa, passa por todo esse caminho que o Tom faz e ele entra nessa região aqui, ó, nessa região aqui. Isso aqui é um condensador, essa região aqui é condensador. O que é a função do condensador? Eu tenho uma água que fica passando aqui dentro, uma água fria, e quando a amônia, na forma gasosa, ela atravessa essa coluna, ela resfria e volta a ser líquida. Ah, entendi. Então eu tiro a amônia na forma gasosa, depois eu pego ela líquida. E quando eu pego ela líquida, reparem que eu coloquei aqui ó, um Erlenmeyer, tá aqui essa minha amostra, e essa minha amostra, o Erlenmeyer, vai começar a receber gotas que estão pingando de amônia, que veio lá da minha amostra já digerida. A amônia está caindo aqui. Aí quando a amônia cai aqui, o que eu faço? Eu preciso saber quanto de amônia tem, então na hora da gente quantificar, porque essa é a minha molécula que tem nitrogênio, e eu quero saber quanto de nitrogênio tem. Como que eu faço para estimar quanto de nitrogênio tem na minha amostra?
Ora, eu utilizo um Erlenmeyer, que está aqui representado, tanto aqui em azulzinho como esse azulzinho claro, geralmente fica um azulzinho assim, que tem uma solução que nós chamamos de solução de ácido bórico, que é uma solução indicadora. O que acontece? O ácido bórico, quando pinga, quando cai amônia dentro desse frasco, quanto mais amônia tiver, mais escuro ele vai ficando numa tonalidade de roxo. Se tiver um roxo bem clarinho, significa que tem menos quantidade de nitrogênio na forma de amônia pingando. Se tiver mais nitrogênio na minha amostra, estiver pingando aqui, ele vai ficando mais escuro. Porque está sendo formado esse composto aqui, que é o borato de amônio. O borato de amônio, ele é nada mais do que a reação que junta, né, a amônia com o ácido bórico, formando essa característica e essa cor dentro do meu Erlen. Beleza. Então, esse é o segundo passo, destilação. Eu tiro aquele nitrogênio dessa molécula complexa aqui, o sulfato de amônio, e grudo ela numa solução que indica quanto de amônia que tem na minha amostra. Só que ainda não sei quanto que tem, eu simplesmente tirei o nitrogênio, a molécula de nitrogênio na forma de amônia, grudei ela numa outra que muda de cor. Como que eu faço para saber quanto de amônia tinha? Eu faço o processo inverso desse aqui que a gente acabou de fazer, no processo de titulação. Então, eu tenho agora a minha amostra, que está, né, com o borato de amônio, que está nessa coloração rosinha, né? Se for mais escuro, significa que tem mais nitrogênio, se for mais claro, tem menos nitrogênio. E eu começo a titular ácido clorídrico. O que é titulação? Eu pego o ácido clorídrico, então eu posso usar, por exemplo, uma bureta, esse equipamento aqui, essa bureta, que ela é graduada. Então eu tenho aqui a graduação, vamos chutar aqui de 10 ml. Ela me bota aqui 10 ml, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aí vamos supor que eu fui pingando, então eu estou pingando aqui e agitando minha amostra. E aí quando deu 5 ml aqui, 5 ml, ela voltou à cor original dela, que é essa cor aqui, ó. Ela volta. Por que ela volta? Porque eu dissocio o meu ácido bórico do cloreto de amônio. Eu separo, eu volto à condição original que ele tinha antes, ó, o ácido bórico. Ele sozinho está nessa cor, e quando ele junta com a amônia ele fica rosa. Se eu separei a amônia do ácido bórico, ele volta a ter a coloração azul. E aí quando eu volto nessa coloração azul, esse volume que eu titulei, que eu pinguei do ácido clorídrico, é o que eu vou usar para fazer o cálculo. Então anota-se o volume do ácido titulado. E é aí que a gente vai estimar, de fato, quanto tem de nitrogênio, por essa reação aqui que aconteceu. Essa reação aqui de dissociação, quanto de ácido que eu gastei para quebrar essa molécula, vai me dizer quantas moléculas dessa que eu quebrei, que é o quanto de nitrogênio que eu vou estimar. E aí nós entramos na parte das contas. E a princípio você deve ter aberto, né, você que está assistindo o vídeo, você viu essa imagem, um monte de número, um monte de coisa, deve estar aterrorizado, mas calma, é muito tranquilo. Confia em mim. Essa tabela aqui é a tabela que eu vou dar para vocês resolverem. Então tem lá, tabela 1, resultado da análise de proteínas das amostras. Eu vou dar isso aqui. Então vamos botar aqui o exemplo, frango. Peguei o frango, isso aqui eu vou dar para vocês, né, que a gente não vai fazer em aula prática. Então eu vou botar o peso do frango, eu pesei lá 0,2 gramas, ou 200 miligramas. Então 0,2 gramas é o peso. Quanto que foi titulado na minha amostra? 20 ml. Tá? Isso aqui é a informação que eu dei para vocês. É a informação que a gente pegou lá do início, quando eu peguei a amostra, separei uma quantidade, eu falei para vocês quanto pode pesar, eu peguei 0,2 gramas. E no final, na hora que eu fiz essa última etapa aqui de pingar, eu pinguei 20 ml do ácido. Acabou. Essas são as informações que vocês vão trabalhar. E aí a gente vem como é que para fazer o cálculo de proteínas. Bom, para a gente calcular o teor de proteínas, nós precisamos achar primeiro o teor de nitrogênio. Como que a gente acha o teor de nitrogênio? Com essa fórmula aqui que eu vou dar para vocês. Em que eu tenho aqui o teor de nitrogênio que vai sair em porcentagem, que é a mesma coisa que grama por 100 gramas do alimento, já na composição centesimal. Há uma relação em que eu tenho N. O que é esse N? N é a normalidade do ácido usado. Isso envolve estequiometria. Nossa, professor, mas você não deu o ácido utilizado. Eu dei. Eu vou falar onde é que está. Ele está aqui, ó. Essa é a normalidade do ácido utilizado. 0,06 normal. Mas é sempre assim? Não. Eu montei o meu ácido com essa normalidade. Tem gente, ou dependendo do teor da amostra,
que utiliza ácido 0,1 normal ou nem ácido clorídrico, usa ácido sulfúrico. O ácido em si, ele não é tão importante, a concentração dele é mais importante porque vai mudar na hora do cálculo. A função do ácido é dissociar aquele composto que eu mostrei para vocês, esse aqui, dissociar o borato de amônio para formar essas duas moléculas separadas. Muito bem, a normalidade do ácido eu dei, está aqui, 0,06. O que é o A? O A é o volume de ácido clorídrico gasto na titulação da amostra, está aqui, é o 20. Então, o A é o 20. O que é o B? Volume de ácido clorídrico gasto na titulação do branco. Aqui eu preciso fazer uma ressalva. O que é o branco? O branco é, toda vez que a gente for fazer uma análise de nitrogênio, então imagina, eu peguei aqui, fiz todo o procedimento com a nossa amostra lá de carne e cheguei aqui nos 20 ml. Só que quando eu preparo as amostras, as soluções, eu posso ter contaminação de nitrogênio. Pode ser pelo ar, pode ser pela água que eu usei para fazer meus reagentes, pode ser dos reagentes. Eu posso ter contaminação de nitrogênio. Então, para que eu não tenha uma superestimação da quantidade de nitrogênio, eu preciso tirar esse erro. Esse erro que pode vir de qualquer lugar. Como que a gente tira o erro? Fazendo o mesmo procedimento que eu fiz com a amostra, com o exemplo da carne, sem nenhuma amostra. Em vez de eu colocar, por exemplo, 0,2 gramas de carne e fazer todas as etapas, eu faço todas as etapas, só que sem colocar nada. E aí no final eu vou ter um resquício de nitrogênio residual de alguma fonte de contaminação, água, do ar atmosférico, seja lá o que for, sujeira, da própria vidraria, que quando a gente fizer o mesmo processo, eu vou ter um volume gasto. No caso aqui no volume gasto, eu dei o exemplo de 2 ml. Tudo bem? Depois eu divido essa conta pelo valor do peso da amostra em gramas. Então está aqui, 0,2 gramas. Está aqui o peso da amostra, está aqui. E eu faço vezes 1,4. Esse 1,4 ele é uma constante, no caso aqui para o ácido que eu estou utilizando, o ácido clorídrico. Se eu mudo o ácido, essa constante muda também. Isso é uma relação estequiométrica. Tudo bem? Então está aqui, peso da amostra e tudo mais. Então, como que ficaria a conta? O que vocês vão ter que fazer? Meu teor de nitrogênio em porcentagem, que vai sair em porcentagem ou grama para cada 100 gramas, é a relação de normalidade do ácido, volume titulado na amostra, volume titulado no branco, dividido pelo peso da amostra em gramas, vezes 1,4. Seguindo a nossa conta, nós temos aqui a normalidade do ácido, está aqui, 0,06, então eu coloco 0,06, 20 ml foi o que eu gastei na minha amostra, 2 no meu exemplo foi o que eu gastei no branco, 0,2 gramas é o peso da minha amostra e 1,4 é a constante. Fazendo as contas, eu chego a 7,6 gramas, 7,56 gramas de nitrogênio para cada 100 gramas da minha amostra. Ou 7%, 7,56%, dá na mesma. Beleza, achei o nitrogênio. Aqui a metodologia ela para aqui. O nitrogênio tildo me dá essa informação. Para calcular o teor de proteína da amostra, nós utilizamos o teor de nitrogênio, que está aqui, que eu encontrei, 7,56, multiplicado pelo fator de conversão. Lembra que a gente viu o fator de correção general, ou generalizado, né? Generalizado para proteínas é de 6,25. Já expliquei para vocês, é um valor médio, que é amplamente aceito, e isso muda um pouco para outros tipos de alimentos, principalmente o ovo, o leite e tal. Então a gente vai usar aqui o teor de proteínas, que vai sair expresso em porcentagem ou grama para cada 100 gramas, é nada mais do que o teor de nitrogênio encontrado vezes o fator de conversão. O teor encontrado está aqui, 7,56, 6,25 é o fator que nós vamos usar para fazer o exercício de conversão, e aí eu tenho minha resposta final, meu teor de proteínas é 47,25. Então essa é a minha amostra de frango. Se você comer uma porção desse frango da minha amostra, de 100 gramas, você vai estar ingerindo aí 47 gramas de proteína. Beleza? Agora, aí vocês vão completar a tabela, Aí vocês vão colocar 7,56, está aqui, em porcentagem de nitrogênio, e 47,25% de proteínas. E agora eu vou passar o exercício para vocês. Calculem os teores de nitrogênio e proteína
dos alimentos dados. Vou fazer o mesmo esquema da aula passada, vou montar uma tabela e distribuir os valores para vocês. Beleza, pessoal? Um abraço.